Uma boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida. É uma alegria a gente poder se reunir para cultuar o nosso Deus. É uma alegria a gente poder dispor desse tempo. E como muitas vezes eu digo aqui, não foram as nossas intenções, não foi a nossa organização que fez com que a gente estivesse aqui. Tudo isso é importante, mas antes disso existe algo que foge até a gente, que é a vontade do próprio Deus, que quis que nós estivéssemos aqui, promoveu e proveu os meios para que a gente estivesse aqui. Caiu uma chuva forte mais cedo, e aí tivemos um intervalo agora, né, tranquilo para você chegar aqui em paz, segurança, e poder tão somente agora se ocupar e se preocupar com uma única coisa: bendizer e adorar o nome do Senhor. É para isso que a gente está aqui. E a gente pede a Deus que, pela graça dEle, enquanto reunidos aqui no nome dEle, que nós sejamos visitados por Ele também, abençoados por Ele. O Salmo de número 84 começa dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Que a gente também se apresente diante do Senhor com tamanho desejo, com tamanho anseio, de desfrutarmos da presença bendita dEle, sabendo que na presença dEle nós somos acolhidos. O salmista se refere aqui ao templo, mas é mais do que o templo. No final das contas, o que o salmista quer é a presença do próprio Deus. O Deus que também está no templo, mas não somente no templo. Que você continue buscando esse Deus aqui, mas para além daqui, desfrutando dessa vida maravilhosa que só Ele pode dar. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por nos trazer à Tua casa e nos proporcionar esse encontro. A gente lança os nossos corações na expectativa de que seja uma noite especial, abençoada, cheia da manifestação do Teu poder e que a gente possa sair daqui ainda mais Te amando e ainda mais engajados, compromissados com um viver que agrade ao Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, hoje e eternamente. E é em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém. Deus abençoe você. Você que está em casa também, nos acompanhando pelo YouTube, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Como é bom estarmos na casa de Deus, como é bom sermos alcançados por esse maravilhoso Deus, pela ação do seu Espírito Santo. Nós vamos começar com esse cântico que diz: vem e sopra sobre nós o seu sopro, reunidos aqui nesse ajuntamento de cristãos, de filhos de Deus, que se reúnem para glorificar o seu nome, para serem transformados pela sua palavra, ser transformados pela ação do Espírito Santo no nosso meio. Entregue sua vida ao Senhor, dedique esses momentos a Ele, concentre-se nas canções, nas letras, na mensagem, deixe tudo para amanhã, tudo que pertence às preocupações do amanhã para amanhã, e receba de Deus aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós que aqui estamos. Certamente, como o pastor sempre diz, você não está aqui por acaso, foi o Senhor quem te trouxe e Ele tem uma palavra maravilhosa para a sua vida. Amém?
teu sopro, reunidos desse ajuntamento, honra e santifica esse momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica esse momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e arruma a voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és Senhor, tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és Senhor, tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Ao Senhor de toda a história que vem movendo através da vida da sua igreja, através do teu povo que vem transformando a sociedade geração após geração e começando essa transformação, obviamente, dentro de nós, dentro das nossas vidas. Nós vamos cantar uma canção que diz agora: Senhor, eu só tenho a Ti. Essa canção me faz lembrar uma frase do Rick Warren, que é um escritor famoso, que ele diz o seguinte: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem.
quantas vezes a gente se baseia, a gente se firma em coisas e se esquece que só o que nós precisamos é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas vezes até mesmo as bênçãos dos céus nos levam a confiar mais nas coisas do que no Deus das bênçãos. Amém? Vamos cantar entregando essa canção, essa oração ao nosso Deus, de que nós confiamos plenamente nesse Deus. Amém? Declare: Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. O teu amor me guiará até o fim. Você não precisa de mais nada que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. A tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o Jesus, eu só tenho a Ti esperança para
nossa alegria. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, Jesus, eu só tenho a Ti. 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 Amém. Glória ao Senhor. Nós temos tudo o que precisamos em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, mas nesse momento você tem a oportunidade. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Deseja a paz do Senhor. Aqueles que nos visitam sejam especialmente bem-vindos. Sintam-se em casa, sintam-se parte dessa família. Amém, glória a Deus, porque Jesus é tudo para nós. Nós nos rendemos aos seus pés, nós nos lançamos debaixo do seu cuidado, da sua graça maravilhosa. Vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. A Ti, Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés.
tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Tudo que você precisa para viver, amém? Que declaração poderosa. Nós sabemos como é difícil viver isso, nós somos sempre tentados a depender de outras coisas, mas nós, quando passamos por provações, nós podemos experimentar que Jesus é a única coisa que nós de fato precisamos, e Jesus sempre estará conosco. Que maravilha saber que aquilo que nós precisamos jamais faltará em nossas vidas, amém? Senhor, que tu és soberano, tens os teus caminhos em seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sei, Senhor, que tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Ó Senhor, perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei que tenho crido e também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer pedimos infinitamente mais do que tudo que nós dimos, infinitamente mais.
tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Eu sei que tenho crido e também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, muito mais. Amém. Você pode se assentar. Fiel é a palavra do Senhor. Nosso Deus deve ser sempre glorificado, exaltado, adorado para todo sempre. E nós devemos, dia após dia, reconhecer o nosso lugar e o nosso papel tão importante, mas que não nos coloca no centro, mas sim como meros instrumentos, ferramentas do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez um pensador cristão, o pastor vai saber dizer melhor quem foi, o nome é meio estranho, eu pesquisei. Ele disse: viva, pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Muitas vezes, até mesmo quando a gente busca fazer a obra de Deus, a gente se perde nos nossos desejos, nos nossos intuitos, e faz isso buscando ser reconhecido, ser lembrado, mas nós devemos sempre lembrar que a obra é de Cristo. Toda honra, toda a glória pertencem somente ao nosso Deus. Eu quero cantar essa canção com você. Se você não conhece, em sentido de oração, faça essa oração. Essa canção se chama Oração, né? E é uma oração corajosa, que diz: me dê apenas aquilo que eu preciso, me dê aquilo que eu facilmente possa abrir mão, para que nada disso se torne empecilho no meu relacionamento com o Senhor. Amém? Que o Senhor possa ser e seja todos os dias tudo na nossa vida. Amém? Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam. Pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam. Santo,
preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Amém, queridos. Boa noite para você que está aqui, que está em casa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no segundo livro de Reis, no capítulo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Vou roubar sua água. Segundo livro de Reis, capítulo 13, do verso 14 em diante. Segundo livro de Reis 13, 14. Você que achou, eu peço para você se colocar de pé, para todos nós lermos juntos a palavra do Senhor. Mas antes de eu fazer a leitura do texto, só dar um aviso aqui. Hoje começou a nossa escola bíblica com a classe de integração. Mas as outras classes de escola bíblica aqui da igreja vão voltar depois do carnaval, no dia 26 de fevereiro. Então esteja atento para você estar aqui participando, porque quando a gente aprende mais da palavra, a gente aprende mais sobre o poder de Deus. Deixa eu falar aqui brevemente sobre o que a gente vai ter. Não é propriamente uma escola bíblica, mas aqui na igreja a gente disponibiliza um berçário para as crianças até 2 anos de idade, já que elas não têm escola bíblica. Então você que é mãe com seu filho nessa idade, pode ficar ali no berçário com ele, você vai escutar o culto sendo transmitido por áudio. Outra classe que nós teremos é o PAB, dos pré-adolescentes aqui da Betaninha, que é uma classe que vai de 11 a 13 anos de idade. O horário dessa classe é durante o culto da noite. Então, os pré-adolescentes estarão nessa classe assistindo e aprendendo mais de Deus numa linguagem própria para eles. Amém? Outra classe que nós temos é o departamento infantil, que na verdade são várias classes, né? O departamento infantil ele vai de 2 a 10 anos de idade e essas aulas acontecem no culto da manhã, durante o culto, no culto da noite, e em um horário especial, às 18 horas, para quem quer fazer escola bíblica e pode deixar o seu filho ali aprendendo também um pouquinho de Deus. Então, a partir do dia 26, retorna o nosso departamento infantil. Culto da manhã, culto da noite e esse horário especial às 18 horas. As classes bíblicas que vão retornar são quais? Panorama Bíblico do Novo Testamento, domingo às 18 horas, nessa sala aqui fora. A gente viu ano passado o Antigo Testamento, esse ano a gente vai ver o Novo. E a classe que vai acontecer no horário da manhã, logo após o culto da manhã, que vai ser Atos dos Apóstolos.
E essa classe é transmitida ao vivo. Então você pode assistir de casa se você não puder, mas preferencialmente esteja aqui com a gente. À noite, então, 18 horas, vai ter panorama bíblico do Novo Testamento. De manhã, logo após o culto da manhã, Atos dos Apóstolos. E uma classe que é também de manhã, que vai ser o Casados para Sempre, às 10 horas da manhã. Essa você precisa fazer a inscrição prévia. Você que tem desejo de fazer essa classe, que com certeza vai abençoar o seu casamento, procura aqui a Ana Lúcia ao final do culto, fala com ela e que seja bênção para as nossas vidas. Amém? Para além de tudo, ore pela nossa escola bíblica, ore também, a gente está fazendo uma modificação ali, uma reforma na igreja. Você vai ver um transtornozinho na hora de ir ao banheiro, mas os nossos diáconos, os funcionários vão estar dando a direção certa, para que tudo corra bem e a gente possa atender melhor e servir melhor no reino de Deus. Agora voltamos aqui, segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 14, que diz a palavra de Deus para nós. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retese o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Senhor Jesus, ajuda-nos a ouvir a Tua voz e coloca no nosso coração disposição para cumprirmos integralmente as Tuas ordens. Sabemos da nossa natureza pecaminosa, das nossas falhas e dos nossos erros. Mas nós estamos com o coração leve, porque o Senhor avisa antes, o Senhor mostra, o Senhor é misericordioso e bom. Por isso, muda a nossa vida, cura o nosso coração, dá a direção certa e nos faz entender que toda a vitória vem de Ti. Tudo aquilo de bom que acontece na nossa vida tem origem no Senhor. E é por isso que nós descansamos na Tua palavra e pedimos: fala aos nossos corações mais uma vez nessa noite, em Teu nome santo. Amém. Amém. Você pode sentar. Queridos, quando a gente fala desse trecho da Bíblia, a gente está falando de um período bem específico do reinado de um homem chamado Jeoás, que foi rei de Israel no Reino do Norte, que tinha capital Samaria. E esse reinado aconteceu do ano de 798 a 782 a.C. É um reinado que dura 16 anos, marcado por idolatria, por erro, por busca de falsos deuses. Não é à toa que no próprio capítulo 13, no verso 11, o texto faz questão de dizer para a gente o seguinte: que esse rei fez o que era mal perante o Senhor. E nessa caminhada de maldade, desvio dos propósitos de Deus, a gente percebe um contexto político também estranho. Israel, que quando era um reino unido, tinha muito poder, em especial no tempo de Davi e de Salomão, era uma potência naquela região do mundo, vai perdendo cada vez mais influência e poder. Vai sendo uma nação que passa a ser subjugada por outras nações, por potências mundiais que começaram a surgir, em especial a Síria, que é citada aqui, depois a Síria e em seguida a Babilônia. E é no meio dessa história toda que aparece o profeta Eliseu de uma maneira inusitada. Depois de 40 anos de silêncio, você vê Eliseu pela última vez fazendo alguma coisa nas Escrituras. Não que ele não tenha feito outras coisas, mas registro bíblico. No segundo livro de Reis, no capítulo 9, quando ele envia um discípulo dos profetas para ungir Jeú como rei de Israel. Depois de 40 anos essa história que acontece. É como se o profeta tivesse sumido.
não tivesse feito mais nada. E isso é muito importante a gente ficar atento, porque é como se Deus tivesse agido menos no meio do povo. Não que Deus tivesse agido menos, mas é um símbolo do desvio deles e a consequência que eles vêm enfrentar. Um detalhe, os maiores profetas, eles são direcionados por Deus para os lugares onde a idolatria é mais forte. Elias e Eliseu vão para Samaria. São os profetas que mais milagre fazem, mais poder de Deus tem, ressuscita mortos, cura pessoas, fazem coisas extraordinárias. Sabe por quê? Pessoas que servem a Deus, elas devem estar no meio de gente incrédula para fazer diferença. Da mesma forma, Deus te coloca em locais difíceis para você ser bênção por ali. Você crê nisso? Amém? Mais um detalhe, Eliseu estava doente. E doente para morrer. Não sabe quanto tempo ele viveu, mas doente no caso, aquele tem por volta de 80 anos de idade. Mas percebe-se que no meio disso tudo, a boa mão de Deus estava agindo para trazer a vitória para Israel. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre o caminho da vitória. A vitória que só Deus pode dar. E com certeza, Ele vai conceder a cada um de nós para a honra e glória dEle. Amém? Quais são as lições que esse texto ensina para a gente desse caminho da vitória? A primeira delas é a seguinte, que quem pertence ao Senhor permanece firme até o final. Você crê que você vai permanecer firme até o final? Crê mesmo? Verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Pergunto para você, crente fica doente? Ou é só o ímpio que fica? Tem gente que acredita nisso, né? Que o crente não fica doente, não. Se fosse assim, os apóstolos estariam vivos até hoje. Olha que bênção. A gente teria todos os pais da igreja vivos até hoje, podia conversar e até perguntar como é que Jesus era. Mas a morte e a enfermidade chegam para todos. Profetas, homens e mulheres de Deus enfrentam dificuldade. Mas a gente tem certeza de uma coisa: nenhuma dessas dificuldades pode impedir o agir de Deus. Amém? Se você tem dúvidas quanto a isso, vai para a Escritura. E aqui a gente percebe que o rei Jeoás, ele resolveu visitar Eliseu. O idólatra reconhece que ele precisa conversar com o homem de Deus, estar perto do homem de Deus. E o texto bíblico é claro em dizer que ele chora sobre o profeta e diz o seguinte: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Tenho certeza que quando Eliseu ouviu essa frase, ele balançou, porque ele mesmo tinha dito essa frase quando Elias foi assunto aos céus. Então ele percebeu aqui o que ele representava e a própria pergunta, o questionamento que ele faz para Elias, quando ele fala: olha, deixa eu ser o seu principal herdeiro, eu quero ter porção dobrada do seu poder, é isso que significa, eu quero ser o seu principal herdeiro. E aqui ele percebeu que ele era. Como é bom a gente ver que Deus cumpre as suas promessas, mas é melhor ver ainda que mesmo quem não conhece a Deus de verdade, sabe que se a vitória vem, ela não é pelo nosso mérito. Se algo de bom acontece na nossa vida, é porque Deus conduz a gente pelo melhor caminho. Aqui esse rei vai perceber que o poderio bélico de Israel, ele vai ser atrelado à presença de Deus no meio do povo que o profeta representa. Por isso ele vai atrás, chora. Ele sabe que depois que o profeta morrer, a situação vai ficar difícil. Mas o foco que eu quero dar para você aqui é o seguinte: Eliseu permaneceu firme com Jesus até o final. Não conta na Bíblia nenhum desvio dele. Não vai dizer que ele fugiu dos caminhos do Senhor, que ele fez coisa errada, muito pelo contrário. A gente não sabe se ele morre com 80, com 81 anos, mas ele permaneceu firme. E eu aproveito para te perguntar sobre o quanto as tribulações e os problemas têm desviado você do caminho. De repente está tudo bem, você está buscando a Deus, está orando, está lendo a palavra, vem uma situação que você não tem controle, e aí você começa a duvidar, começa a orar menos, não quer vir na igreja, fica murmurando, fica reclamando. Queridos, a tribulação vem, mas se a gente é de Deus, a gente vai ficar firme. O convite de Jesus para você nessa noite e para sempre
é para você ficar firme e confiar em Jesus. Sabe por quê? Quem pertence a Ele permanece firme até o final. Amém? Você lembra quando Jesus diz que tem duas pessoas que constroem casa, e uma constrói na areia e outra constrói na rocha? A que constrói na areia, quando chove, o que acontece? Cai tudo. Você construiu a sua casa na areia. Quem sustenta você é Jesus de Nazaré, por isso no final tudo dá certo, porque Ele conduz a nossa vida para a vitória que Ele preparou para nós. O que é esse caminho da vitória? Como que isso acontece? O que isso ensina para nós? Que quem pertence ao Senhor permanece firme até o final, mas também que Deus é o centro da história e não os seus servos. Que o Gustavo citou o Conde Zinzendorf, esse que é o nome, está para cá? Conde Zinzendorf, que ele diz essa frase, né? Pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Porque o objetivo não é você pregar o evangelho para o seu nome ser glorificado, mas para o nome de Deus ser glorificado. Se você for olhar lá em Babel, os homens queriam fincar aquela torre e subir até os céus para que o nome deles, o quê? Fosse lembrado. Se você for ver Abraão ouve o chamado de Deus, se espalha pela terra, e o nome dele é lembrado para sempre. Tem algum nome lá de Babel que esteja escrito na Bíblia? Não. Porque o nome da pessoa é lembrado quando é associado com Deus. Não pelo seu próprio mérito, não pela sua própria glória. Porque Deus é o centro da história. Tudo passa por Ele e não por nós. Quero reler do verso 15 ao 17. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. A visita de Jeoás, rei de Israel, ao profeta Eliseu, vai revelar muita coisa boa do caráter de Deus para nós, o Deus a quem servimos. É interessante essa visão de um rei que chega e encontra um profeta doente. Na nossa mente não é o contrário? O rei ia estar doente, o profeta ia lá, orava por ele, ele ficava curado. Aqui é o contrário, mas não diz que o rei orou por ele. Diz que o profeta está ali e a situação dele não muda, mas o rei sai diferente. O rei experimenta mais do poder de Deus. Mas eu quero que você olhe aqui para essa história de Eliseu. Imagina, você está na situação de Eliseu, o rei vem te visitar. O que você vai pedir? Ajuda. Eliseu poderia ter pedido orações. Não, rei, assim como eu sou representante de Deus aqui diante do povo, você é também. Ora por mim para ficar curado. Proclama aí que tem um clamor, uma oração por mim para me recuperar. Tem nada disso na Bíblia. Ele poderia também ter pedido ajuda financeira ao rei. Rei, me ajuda nesse final, envia médicos para mim. Traz os médicos do rei aqui, eles vão me visitar e vai dar tudo certo. Ele podia ter falado: olha, rei, me ajuda financeiramente. Também ele podia ter indicado para o monarca as melhores decisões no reino. Qual decisão você deve tomar, que caminho você deve seguir. Ou até mesmo exortado o rei a largar a idolatria. Falado para ele: olha, o caminho que você está vivendo é um caminho de morte e destruição. Volta para o Deus vivo e verdadeiro. Mas quando o rei reconhece que as vitórias de Israel vêm pela presença de Deus, começa um diálogo aqui diferente. Eliseu vai dizer: pega um arco e flecha. Já imagina a cara do rei, né? Retesa o arco, coloca uma flecha aí. E nessa hora, o profeta coloca as mãos sobre as mãos do rei, para dizer o seguinte: Deus está com você. O que vai acontecer daqui para frente é que Deus vai te conduzir. Ele vai estar do seu lado. Ele diz mais: abre a janela para o oriente, em direção à Síria, que é o principal inimigo de Israel nesse tempo. Ele abre a janela e o profeta fala: então atira. Quando a flecha sai lá para o alto, na direção do oriente, Eliseu diz: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então é uma flecha para cima,
E agora ele diz, toma as flechas e atira contra a terra. O rei pega as flechas, atira, e o arco atira uma, atira a segunda vez, atira a terceira vez e para. E o profeta ficou indignado. Vamos colocar uma palavra que a gente usa mais, o profeta ficou revoltado. E ele diz, olha só, por que você não atirou 5 ou 6 vezes? Se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, os sírios seriam destruídos, mas você só atirou 3. Então eles serão feridos apenas 3 vezes. Quando eu leio isso daqui, primeiro que eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo, confesso para você. Eu não sei se eu ia atirar até o profeta gritar, para eu parar. Eu não sei se eu ia atirar até a flecha acabar. Ou eu não sei se eu atiraria 3 vezes também e pararia. Porque é muito bom a gente olhar o evento bíblico depois de acontecido e julgar as pessoas, né? Como na vida. Mas ele teve os motivos dele. Para além disso, esse texto maravilhoso fala para a gente, ensina para a gente, até onde vai o nosso desejo de obedecer. Imagina que você está com um plano na sua vida e você está com vários. E é como se Deus colocasse a mão sobre a sua mão e falasse assim, faz que vai dar certo. Quando é que você vai parar de fazer? Quando você achar que está bom? Quando você achar que chegou a hora? Quando você achar que foi o combinado com Deus? Ou quando Deus mandar parar? E se Ele mandar parar, você vai obedecer? Qual o limite da nossa fé? Até onde a gente crê? A ponto de fazer tudo aquilo que Deus manda, sempre ouvindo. Ele não podia falar, eu acho que seria lindo se estivesse aqui. 1, 2, 3, para ou continua? 3, 4, 5, não ia ser assim, não ia ser melhor? Perguntando, ou fala para ele, quando for a hora de eu parar, você me fala. E eu acho que ele poderia ter feito isso, mas a Bíblia não fala. E o mais maravilhoso, isso tudo está escrito para mostrar que Jeoás, nem Eliseu são o centro da história. Nem nós. Mas o poder de Deus, que pode mudar a vida de reinos, pessoas e a sua vida e a minha vida. É a direção dele que faz com que tudo aconteça. O centro é Deus. E com certeza ele transformou a sua vida e vai continuar transformando. Mas nós precisamos crer que é Ele quem controla, não nós. Quando nós seguimos as orientações de Deus, a gente tem que descansar, porque Ele é poderoso para nos livrar de todo o mal. Geralmente o que a gente faz? Não segue as orientações e ainda fica ansioso. Ou quando a gente segue todas as orientações, fica ansioso também. Jesus diz que não adianta a gente ficar ansioso, que a gente não pode nem acrescentar 1 centímetro, um dia, ou seja o que for a nossa vida. Mas, quando a gente não segue todas as orientações que Ele dá, e Ele dá várias, principalmente através da palavra, a gente vai viver ansioso. Creia, Jesus quer te livrar de todo o mal. Jesus quer te mostrar o caminho certo. E Ele quer que você descanse em tudo que Ele faz, porque Ele é poderoso para mudar a sua vida e para mudar a minha. Amém, queridos? O que esse texto ensina para nós? Que quem pertence ao Senhor permanece firme até o final. Que o centro da história é Deus e não os seus servos. E em terceiro e último lugar, que todas as nossas vitórias dependem continuamente da ação de Jesus. Se Ele agir, a gente vence. Se Ele não agir, a gente perde. Você lembra quando o povo chega na Terra Prometida? Qual a primeira cidade que eles têm que tomar? Você lembra? Tem muralha. Jericó. Uma cidade inexpugnável, intransponível, em cima de um monte. Eles sobem aquele monte, e aí eles rodeiam a cidade, tocam a trombeta, cai a muralha, eles entram e vencem a batalha. Qual é a segunda? Ai, o nome já diz, né? Quando teve a vitória em Jericó, tem um homem que rouba uma capa e uma barra de prata, chamado Acã, não é isso? E esconde embaixo da própria cabana. E quando eles vão partir para essa batalha contra Ai, eles são derrotados. E aí surge aquele incômodo. O que aconteceu? Se Deus está com a gente. E aí eles jogam a sorte cai na família de Acã, cai na casa, cai na tribo, e eles acham Acã, e Acã confessa o que ele fez. Sabe por quê? Porque os pecados distanciam a gente dos planos de Deus. As escolhas erradas levam a gente para um propósito que Deus não quer. Mas Deus queria que eles vencessem e mudou a história.
E mostrou, desde o Antigo Testamento, que se a gente prefere o pecado do que a vontade de Deus, vai ter problema. Quero ler com você aqui os versos 18 e 19 mais uma vez. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Você já parou para refletir que ao longo da sua vida Deus te deu muitas oportunidades? Já parou para pensar também em quantas você desperdiçou? Tenho certeza que principalmente quem é um pouquinho mais velho se sente culpado por situações que passou, por oportunidades que jogou fora. E às vezes a culpa vem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, quando isso acontecer, pode ser que você esteja lembrando, tendo consciência do que aconteceu e se arrependendo. E outra pode ser o diabo colocando coisa na sua cabeça. Então, cuidado. Tá? Para além disso, nós precisamos aprender que não devemos negligenciar as oportunidades que aparecem, em especial aquelas que Deus coloca diante de nós. Que às vezes elas não se repetem mais. Aqui o rei de Israel teve uma oportunidade única de resolver o problema com a Síria. Era acabar com a guerra, exterminar o povo e acabar com tudo. Mas Deus queria mostrar para ele e para nós algo maior ainda, que é o seguinte: a vitória não acontece quando um exército guerreia e é melhor que o outro. A vitória acontece quando Deus intervém. Amém? Você acha que alguém que joga uma flecha para cima destrói a cidade? Que atira na terra vai aniquilar com o exército? Toda a chave desse texto é a mãozinha do profeta. E o arrependimento de um pecador que vai atrás do rei, porque sabe que está falho, porque reconhece que vive na idolatria. É nessa hora do choro, do arrependimento e da confissão que é feita, que a história muda. Para mostrar que é a obra de Deus e não nossa. Deus é tão misericordioso que Ele utiliza um rei idólatra, um profeta doente, para cumprir as suas promessas e salvar o seu povo. Não, se Eliseu está aqui no auge, ele levanta a mão, acaba a guerra. Acaba a guerra. Tenho certeza disso. Mas Deus quis mostrar que não é o poder do homem Eliseu, mas do Deus que atua na vida desse homem. Da mesma forma, você não precisa estar forte para vencer. É a força de Deus que traz vitória sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Um homem só contra o exército, é isso aqui. Um arco e uma flecha para mudar a história. E para ensinar para a gente que uma vez, mesmo que a gente esteja completamente errado e idólatra, que a gente volta para Deus em arrependimento, Ele muda a história não de uma pessoa, Ele muda a história de uma nação. Aqui também fala de algo maravilhoso. Quem conquista as coisas que a gente tem? Tudo que você tem hoje, você que conquistou? Foi você? Foi porque você se esforçou e se dedicou? Ou tudo veio com a ajuda de Jesus? E sem Ele você nada tem. Lembra de Jó? Deus deu, Deus tirou, Deus seja louvado. Ele entende que todas as coisas que ele tem vêm de Deus. E muitas das vezes a nossa maior preocupação é vencer na vida, não é? E esse texto fala sobre isso. Só que diz que quem vence na vida precisa fazer algumas coisas. Primeiro, tem que ser humilde e submeter à vontade de Deus. Quem é soberbo e insubmisso não vence, perde no final. Mais ainda, essa humildade e essa submissão à vontade do Senhor geram frutos: arrependimento, obediência e persistência. Quem se arrepende e obedece, persiste. Quem não se arrepende e desobedece, desiste no meio do caminho. Meus irmãos, vencer na vida não é ter o que a gente quer. É acontecer na nossa vida o que Deus quer que aconteça. E às vezes, quando Deus age, Ele age mudando a nossa vida de uma forma que a gente não consegue entender, mas a gente consegue descansar, que Ele está no controle de todas as coisas e que a vitória dEle é muito melhor do que a nossa vitória, porque ela vem de Cristo Jesus. Você crê assim? Vencer não é ter dinheiro, vencer não é rir o tempo todo,
Vencer não é conseguir o que você tanto almeja. Vencer é você olhar e falar assim: a vontade de Deus se cumpriu em mim. E eu não vou desistir, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo que às vezes não pareça, porque Ele sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. Amém? A gente vai ter mais um momento de louvor, em seguida nós vamos orar, clamando a Deus para que Ele aplique essa palavra aos nossos corações. Amém. Com a sua glória e todo o seu amor.
Peço que você se coloque de pé para nós orarmos e irmos para as nossas casas debaixo da bênção e da direção de Deus. Esse rei do texto é o Jeoás. O pai dele é chamado de Jeoacás. E eu queria que você prestasse atenção aqui do verso 22 em diante, para você ver que a palavra de Deus e as promessas de Deus sempre se cumprem. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o motivo por que a gente fica de pé, porque Deus sempre lembra da aliança dele. E não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Joás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Quantas vezes ele feriu a terra? 3 vezes. Deus agiu para que as cidades fossem recuperadas. Você já viu que o plano de Deus, mesmo quando dá errado, dá certo? Errado entre aspas. Mesmo que você faça tudo errado, Deus age. Porque não depende de você, depende dele. Quando a gente acha que é a gente que resolve, a gente só fica ansioso, triste e frustrado. Quando a gente entende que ele que resolve, a gente entrega na mão de Deus, ele faz sempre o melhor. Você está aqui, eu tenho certeza que tem muitos planos no seu coração, como eu tenho nos meus. Mas a gente pergunta para o autor, ou perguntou para o autor dos planos, se é isso que ele quer? Se você não perguntou, pergunta logo. Mas tenha certeza que a resposta dele é a melhor resposta. Amém? Deus vai te dar a vitória. Qual é, eu não sei, mas ele vai te abençoar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós não queremos viver de qualquer jeito. Nós queremos viver no teu caminho, e a tua palavra diz que o teu caminho é caminho de vitória. Mas faz a gente entender de uma vez por todas que nesse caminho muita coisa acontece. Muito problema surge, mas quem pertence ao Senhor permanece de pé até o final. E nós queremos permanecer fiéis e de pé, Senhor. Ajuda-nos, porque não importa a dificuldade, nada tem poder para parar o teu agir. Se o Senhor determinou, vai acontecer, porque a tua palavra diz que o Senhor age com braço forte e mão estendida. Por isso, Senhor, restaura as nossas forças, para que venhamos a prosseguir nos teus propósitos. E não permita que venhamos a nos desviar 1 milímetro sequer da tua direção. Que nos momentos felizes estejamos firmes contigo. E nas horas difíceis, mais firmes ainda, em nome de Jesus. Porque nós não vamos permanecer firmes contigo só nessa vida, mas também por toda a eternidade, porque o Senhor é Deus poderoso para cumprir as suas promessas. Senhor, nos ensina também que o Senhor é o centro da história, e não os seus servos, e nunca nós. As nossas atitudes, elas vão demonstrar a quem nós servimos. Por isso nos ensina a agir como Eliseu, que considerava a vontade de Deus mais importante do que o próprio bem-estar, do que a sua própria saúde. Nos ajuda a obedecer, Pai. Leva para longe todo pensamento, toda atitude, tudo aquilo que faz com que a gente vá para longe do teu querer. E que possamos seguir integralmente as suas orações, as suas direções. Através das orações nos capacita a obedecer e entender que o Senhor é o nosso Deus. Multiplica a nossa fé, Senhor. Tira qualquer dúvida. Joga, Senhor Jesus, a gente cada vez mais no teu caminho, na tua direção. E transforma a nossa história e a história de todos aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Pedimos também, faz a gente compreender que todas as vitórias dependem de Ti, da ação do Teu Filho nas nossas vidas. Faz a gente pensar em quantas oportunidades nós já tivemos, e nós não queremos mais desperdiçar nenhuma delas, em especial aquelas que o Senhor mostra para nós. Tem misericórdia, Senhor. Tantas vezes nós reclamamos, nós queremos caminhos que não são os Teus. Por isso livra-nos da idolatria, de tudo aquilo que a gente faz ou pensa que afasta-nos do Teu querer, da Tua vontade, e conduz a gente para a vitória. Vitória que o Senhor já reservou para nós desde antes da fundação do mundo, que não passa simplesmente por dinheiro, por poder, por uma mente privilegiada, mas passa pelo caminho da humildade e da submissão ao Teu querer.
que geram frutos maravilhosos, que são arrependimento de pecado, obediência e persistência. Não deixa a gente desistir, porque a cada dia que passa, Pai, a Tua vontade está mais perto de se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dou um comunicado e um comunicado e um pedido de oração, né? O primeiro deles é o Paul de Uff, que é pastor do Presbitério de Niterói, missionário, que a nossa igreja teve o prazer de contribuir, de ajudar. Ele faleceu, ele estava numa luta contra o câncer, ele deixa esposa e 2 filhas, e que nós possamos clamar para que Deus traga consolo para eles, direção certa, mas o que consola o nosso coração é que ele está nos braços do Senhor, e todo o sofrimento, toda a luta ficou para trás. O segundo é o seguinte: a gente orou semana passada pela Dona Conceição, pelo restabelecimento dela, e ela já está em casa, para honra e glória de Deus. Então a gente vai orar para agradecer e para a gente aprender a confiar que Deus traz livramento e Ele continua no controle de todas as coisas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do Paul, Senhor. Ele está contigo. E ele combateu o bom combate e guardou a fé. Tudo ficou para trás, mas o teu amor é maior do que qualquer dor, sofrimento e luta. Por isso, Senhor, visita a esposa dele, visita as meninas, Senhor, traz consolo, e que o Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade, seja material, física, espiritual, porque o Senhor há de abençoar essa família e livrá-los, Senhor Jesus, para que eles possam testemunhar do teu amor. Pedimos também, Senhor, e te agradecemos pela vida da Dona Conceição, pela vida do João, Pai. Louvamos o teu nome porque ela está em casa. E que ela possa se recuperar ainda mais, para poder glorificar o teu nome e em breve estar aqui testemunhando pessoalmente do teu poder. E que isso sirva de ânimo para nós não desistirmos de orar e continuarmos te buscando, porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para a honra e glória do teu nome. Clamamos, Senhor, como tua igreja reunida. Abençoa, Pai, o retorno da nossa escola bíblica. Abençoa para que mais e mais essa igreja seja conhecida como aquela que tem zelo pela tua palavra. E que aqueles que estão nos bancos se esforçam, oram e te buscam de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Muda as nossas vidas, Senhor. Obrigado por esse texto tão maravilhoso, que fala para a gente do teu amor, de persistência, de poder, mas principalmente que tudo vem de ti. E que possamos viver assim, Pai, descansando e confiando na tua palavra. Que essa noite, Senhor, seja tempo de restauração de famílias, de cura, Senhor, de trabalho nos casamentos, de uma nova vida, de uma nova história que o Senhor pode oferecer. Visita cada casa, cada lar representado aqui, fazendo com que toda a briga possa cessar em nome de Jesus. Traz reconciliação, restaura casamentos que aos olhos humanos estão destruídos, mas em ti tudo se faz novo. Faz com que pais e filhos possam se entender, Senhor Jesus. Ajuda-nos e põe vontade no nosso coração de orar e de te buscar, porque o Senhor é a solução para todos os problemas. Pedimos, Deus querido, traz emprego para quem está desempregado. Traz saúde para aquele que se encontra doente, visita os hospitais, os leitos, traz recuperação para o doente, para que o teu nome seja louvado. Livra da depressão, da dependência do álcool, das drogas, Senhor. Transforma o Brasil numa nação de adoradores. Faz com que essa mudança comece em nós, que possamos te buscar de verdade, a ponto das pessoas notarem a diferença e virem para buscar o Deus vivo e verdadeiro. Nós te pedimos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Enxuga dos nossos olhos toda lágrima, reina sobre esse mundo, para que a nossa alegria seja completa. Mas até esse dia, Senhor, nós te pedimos, completa a tua obra maravilhosa e faz aquilo que faz com que o nosso coração cada vez mais esteja diante de ti. Converte a nossa família inteira para ti, Senhor. Não deixa ninguém de fora do teu amor e dá o privilégio de sermos instrumentos nessa obra para que o Senhor seja glorificado cada vez mais. Leva-nos para nossas casas para uma semana abençoada, renova as nossas forças, renova a nossa fé e nos dá certeza que a cada dia que passa, a tua bênção e a tua vinda estão mais próximos. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre tudo que fizermos ou pensarmos,
hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança, que nós tenhamos uma semana debaixo da direção de Deus. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam. Pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam. Sou indigno, mas sua voz me diz: não vá, meu filho. Torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, os anjos cantam. Santo, torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. No nome de Cristo.